Fala aí, bruxões, beleza? Se tem um detalhe que os filmes de Harry Potter não se apegaram, foi nas idades dos personagens, nem na cronologia que a história se passa. É comum ver TVs de tela plana, sistemas de cartão em metrô, carros, pontes que nem deveriam existir aparecendo nos filmes. Mas esses detalhes de ambiente acabam passando meio despercebidos. Mas a idade dos personagens, a de alguns, é bem relevante e as pessoas percebem muito. Então hoje nós vamos ver qual era a idade real dos personagens de Harry Potter nos livros, comparar com a idade dos atores nos filmes e saber qual a idade dos personagens atualmente. Tudo isso, tudo junto. Começando por Walter Dursley, o tio do Harry. A idade do personagem é incerta, mas é provável que ele tenha nascido entre 1956 e 1958, já que tinha a idade próxima da Petúnia. E também porque ele ganhou um prêmio em 1993 por 20 anos de serviços prestados a Grunnings, que era onde ele trabalhava. No primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal, o personagem Walter teria em torno de 33, 34 anos. Tipo, é a minha idade atualmente. Isso já na cronologia que o Harry tem 10 anos, né? Quando o Harry começa a receber as cartas. Porque quando o Harry é deixado na porta dos Dursley, ainda bebê, ali nesse período de tempo ele tinha em torno de 23, 24 anos, o Walter. O ator que interpretou o Walter, Richard Griffiths, tinha 53 anos quando filmou Pedra Filosofal. Ou seja, é uma grande diferença na idade, 20 anos de diferença. E isso é uma coisa legal que a série tá fazendo, pegando os atores de idade próxima dos personagens. O ator que vai interpretar o Walter na série tem essa idade mais ou menos, entendeu? Então você olha pra ele e você fala, é um cara de 30 e poucos anos. Então já deu pra ver pelas cenas vazadas ali, as imagens do Walter, que tá muito próximo. E a idade atual do personagem Walter é entre 68 e 70 anos. Já Petúnia, a personagem nasceu antes de 1960, isso porque ela é mais velha que a Lilian, e a Lilian nasceu em 1960. E ela não tinha muita diferença da Lilian, né? Elas não tinham uma diferença de idade grande. Então, vamos supor que ela tenha nascido ali em 1958, que é ali bem próximo da idade, né? 2 anos de diferença. Poderia até ser de 1959, porque tem irmãos que têm 1 ano de diferença. Então, em 1991, a Petúnia teria 33 anos, enquanto nos filmes, a atriz que interpretou ela, Fiona Shaw, tinha 43 anos. 10 anos a mais aí. A Petúnia faleceu em algum momento antes de 2020. Isso a gente fica sabendo em Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Então, se hoje ela estivesse viva, ela teria em torno de 67 anos. Lembrando que eu estou falando da idade atual dos personagens, não dos atores, tá? Eu falo da idade dos atores comparado com a idade do personagem, mas a idade atual do personagem. Albus Dumbledore. Na primeira cena do filme que o Dumbledore aparece ali, ele tem exatamente 100 anos, porque o Dumbledore nasceu em 1881 e aquela cena se passa em 1981, quando ele vai deixar o Harry beber na porta. Já quando o Harry está no seu ano escolar ali, quando ele vai para Hogwarts, o Dumbledore tem 110 anos. O Dumbledore foi interpretado pelo Richard Harris, que na época tinha 69 anos. Ah, não acredito que eles não contrataram um ator de 110 anos. Sacanagem, né? Não tinha nem como, né, velho? Impossível, simplesmente impossível. Tem gente que vive tudo isso, mas acho que não em condições de atuar, né? Infelizmente, o Richard Harris faleceu aos 72 anos, depois de ter filmado Câmara Secreta, e então em Prisioneiro de Azkaban ele foi substituído pelo Michael Gambon. E o Michael Gambon tinha 64 anos, enquanto o Dumbledore tinha 113 anos. Se o Dumbledore estivesse vivo hoje em dia, ele teria 145 anos. A idade da professora Minerva McGonagall é um problema hoje em dia na história de Harry Potter. Não era. Até Animais Fantásticos, os filmes de Animais Fantásticos serem lançados, a idade dela não era um problema. Hoje é uma incógnita, né? Mas antes de ter o filme Animais Fantásticos, a data de nascimento da Minerva era 1935. Isso porque no texto sobre a personagem que a própria autora escreveu, é dito que a Minerva se formou em Hogwarts e imediatamente iniciou uma carreira no Ministério da Magia, onde ela ficou 2 anos. Depois desses 2 anos, ela viu que não era o que ela queria e então ela começou a lecionar em Hogwarts. E aí lá no livro Ordem da Fênix, a Umbridge pergunta quanto tempo a Minerva lecionava e ela disse que completaria 39 anos em dezembro, e aquilo ali é na altura de outubro mais ou menos. Ou
seja, 1995 menos 39 anos dá 1956. E 1956 menos 2 dá 1954, o que colocaria mais ou menos o ano de formação da Minerva em Hogwarts ali em 1954. Já que, né, ela saiu de Hogwarts e imediatamente começou no Ministério da Magia. Se ela entrou no Ministério da Magia logo em seguida, ficou 2 anos, depois entrou pra lecionar em Hogwarts e fazia 39 anos, então essa conta é a que faz sentido. Se ela se formou em Hogwarts em 1954, precisou ali ficar 7 anos em Hogwarts, 1954 menos 7 é 1947. Agora, 1947 menos 12 é 1935. E por que menos 12 e não menos 11? Porque a Minerva faz aniversário em outubro, então ela entrou em Hogwarts e um mês depois completou 12 anos, porque no ano que ela completou 11 anos, ela não pôde entrar, porque precisa ter 11 anos completos. Então, na cena de Pedra Filosofal, na primeira cena ali, em 1981, levando em consideração esta informação da idade, a Minerva tinha 46 anos e 56 anos quando o Harry inicia os seus estudos ali, quando ela recebe os alunos ali em frente à entrada do grande salão. Enquanto Meg Smith tinha 66 anos, ou seja, 20 anos mais velha do que a cena onde a personagem aparece pela primeira vez, e 10 anos mais velha no restante do filme. Agora, Animais Fantásticos chegou, né, Crimes de Grindelwald, colocou a Minerva ali num flashback no ano de 1909, com pelo menos ali uns 20 anos. Então, meus amigos, nesse flashback o Newt estava no 3º ano, e o Newt nasceu em 1897, então nós sabemos que esse flashback é de 1909 e 1910. Ou seja, uma grande bagunça, uma grande confusão só para inserir um fanservice da Minerva ali em Animais Fantásticos. Levando em consideração essa idade da Minerva, supondo que ela tivesse em torno de 20 anos por volta de 1909, então quer dizer que na primeira cena ali de Pedra Filosofal, em 1981, ela tinha 93 anos. Já quando começa o ano letivo do Harry, ela teria 103 anos. Nos dias de hoje, a Minerva é a atual diretora de Hogwarts, e levando em consideração as duas datas, na primeira ela teria 91 anos, enquanto na segunda ela teria 137 anos. Ficou só a Nazaré fazendo cálculo, né? Hagrid nasceu em 6 de dezembro de 1928. Então, na cena de Pedra Filosofal, quando ele chega pra deixar o bebê Harry, ele tem 53 anos. Enquanto na cena que ele vai buscar o Harry lá no casebre, nos Dursley, ele tem 63 anos. Atualmente, o Hagrid tem 98 anos. Olha só, daqui 2 anos, o Hagrid completa 100 anos. E o Rob Coltrane, lendário que deu vida ao personagem, em Pedra Filosofal, tinha 49 anos, a idade bem próxima mesmo. Molly Weasley. Em 1991, na cena onde a Molly conhece o Harry na plataforma e ajuda ele, a personagem tem 41 anos, enquanto a Julie Walters, que é a atriz que interpretou a Molly, tinha 49 anos, também é uma idade próxima. Hoje, a Molly Weasley tem 77 anos. Arthur Weasley aparece pela primeira vez em Câmara Secreta, que é no ano de 1992. O personagem nasceu em 6 de fevereiro de 1950, ou seja, em 1992 ele tinha 42 anos. Já o ator Mark Williams tinha 41 anos, também a idade muito próxima. Atualmente, o Arthur tem 76 anos. Uma das diferenças mais gritantes de idade é a de Tiago e Lilian Potter. Ambos nasceram em 1960. Tiago em março e Lilian em janeiro. Eu acho que o Tiago é em março ou em maio? 26 de março ou 26 de maio? Acho que é 26 de março. 27 de março. Isso, minha memória tá boa, hein? Agora pergunta se eu lembro dos aniversários da família, dos amigos. Não lembro. De Harry Potter eu não lembro. Então a Lilian e o Tiago tinham 21 anos quando eles faleceram, né? Ali em 1981. E aí, os atores que interpretaram eles, o Adrian Hollis, que interpretou o Tiago, tinha 43 anos, enquanto a Geraldine Somerville, que interpretou a Lilian, tinha 34 anos, ou seja, o ator do Tiago, 22 anos mais velho que o personagem, enquanto a atriz da Lilian, 13 anos. E se você parar pra ver, nem é a maior diferença, né, de personagens, mas é a mais perceptível, porque 21 anos... Quando a pessoa tem 21 anos, ela é muito jovial. Enquanto ela tendo 43 ali, você já vê que é uma pessoa mais madura. Você entendeu? Tipo, a aparência fica diferente. Então, cara, faz muita diferença. Muita diferença. Na série, eles estão corrigindo isso e o Tiago e a Lilian são jovenzinhos. Eles não foram revelados ainda, mas nas imagens que vazaram ali de cena gravada, já deu pra ver que eles são jovens. Os pais do Harry, se estivessem vivos hoje, estariam com 66 anos. Tom Marvolo Riddle. O Tom Riddle em
Câmara Secreta, na memória preservada, tem 16 anos, enquanto o ator que interpretou ele, o Christian Coulson, tinha 23 anos na época. Ou seja, 7 anos mais velho. Já em Enigma do Príncipe, o Tom é interpretado por 2 atores. Pelo Hero Fiennes Stephen, que é sobrinho do Ralph Fiennes, inclusive, né, que interpretou o Voldemort adulto. Naquela época, o Hero tinha de 9 para 10 anos, enquanto o Tom Riddle, criança no orfanato, tinha de 10 para 11. Já o Frank Dillane, que interpretou o Voldemort adolescente, né, em Enigma do Príncipe, ele tinha de 17 para 18 anos, enquanto o Tom Riddle tinha de 16 para 17, o personagem. Agora, o Voldemort, ele foi interpretado por 2 atores diferentes adulto. Talvez por um que você nunca nem tenha visto, que é o Richard Bremer. O Richard Bremer fez o Voldemort em Pedra Filosofal, nas cenas que ele aparece encapuzado, na cena onde ele, né, aparece atrás da cabeça do Quirrell. Não pense que ali é só CGI, tem um ator mesmo. O Richard Bremer tinha, nessa época, 46 anos, enquanto o Voldemort, que nasceu em 1926, tinha 65 anos, já que é em 1991 ali, né? Inclusive tem uma foto muito legal do Richard Bremer sendo maquiado, mas infelizmente o rosto dele como Voldemort não foi revelado sem estar atrás da cabeça do Quirrell, né? Infelizmente. Agora, a partir de Cálice de Fogo, Voldemort foi interpretado pelo Ralph Fiennes, que tinha, meus amigos, pasmem, 37 anos na época da gravação do filme, enquanto Voldemort tinha 69 anos. É uma grande diferença. Pô, o Ralph Fiennes tinha 32 anos a menos do que o personagem, enquanto o Bremer tinha 19 anos a menos quando fez o Voldemort. Você vê que a diferença de idade é muito maior do que a diferença de idade dos pais do Harry, mas a dos pais do Harry é muito mais perceptível, porque o Voldemort, né, ele é humanesco ali e tal, ele não tem uma feição humana comum, né, devido às artes das trevas. Então o negócio de idade passa, mas o Voldemort é tiozão quando ele volta ali em Cálice de Fogo. Pô, 69 anos, cara. Cedrico Diggory tinha 17 anos, o personagem, e ele foi assassinado, né, morreu com a cidade, enquanto Robert Pattinson, que interpretou ele, tinha 18 anos. Nada tão diferente. Se o Cedrico estivesse vivo, ele teria 49 anos hoje. Outra personagem que foi interpretada por uma atriz muito mais velha foi a Murta que Geme. A fantasma que assombrava o banheiro feminino tinha 14 anos. Ela morreu com essa idade, então ali ela tinha essa idade. Mas a atriz que interpretou ela, a Shirley Henderson, tinha 36 anos. Ou seja, uma diferença de mais de 20 anos da personagem pra atriz. Inclusive, no teste dela, falaram pra ela, não fala a sua idade não, só vai lá e faz. Se a Murta tivesse viva hoje, ela teria 97 anos. Remus Lupin, nascido também em 1960, tinha 33 anos em 1993, que é quando ele aparece a primeira vez ali em Prisioneiro de Azkaban. Já o ator que interpretou o Lupin, que é o David Tellus, tinha 40 anos. Uma diferença ali de 7 aninhos, não era tão distante. Mas como o Lupin era meio acabado mesmo, né, por conta das transformações de lobisomem, então ele ser um pouco mais velho, ter uma aparência um pouco mais velha, acho que combinou até, né. Também, se o Lupin estivesse vivo, estaria fazendo 66 anos, já que ele nasceu em 1960, né, a mesma idade dos pais do Harry. Sirius Black, depois de 12 anos de espera em Azkaban, o cara ficou judiado, né, mas o Sirius tinha 33 anos também em Prisioneiro de Azkaban, né, porque ele também na realidade ele é de 59, mas ele tinha 33, 34 ali em Prisioneiro de Azkaban, enquanto o Gary Oldman era 10 anos mais velho. 10 anos, o Gary Oldman tinha, enquanto gravou Prisioneiro de Azkaban, 44 anos. Se o Sirius estivesse vivo, também estaria fazendo ali 67. Severus Snape, cara, eu acho que o Snape também é o mesmo caso dos pais do Harry, é uma diferença muito notável, assim, muito notável. Ele tinha 31 anos em Pedra Filosofal. 31. Ou seja, eu sou mais velho que o Snape quando ele aparece em Pedra Filosofal. Mas o Alan Rickman tinha 53 anos enquanto gravava o primeiro filme. Aliás, 54 anos, não 53. Cara, é uma diferença muito grande. Tanto que tem uma cena no filme ali que eles inventaram em Relíquias da Morte, quando o Snape já tava ali com quase 64 anos, onde ele pega a Lilian no colo morta ali, né? E ali os dois têm 20 anos, 21 anos. É muito bizarra essa cena, cara. O Snape tem 21 anos ali, sabe? E ele tá sendo interpretado por um cara de 64. Não que o Alan Rickman não foi um grande Snape, ele foi, mas é uma diferença muito notável na idade do personagem, muito. E você não vê ninguém reclamando
reclamar, né? Você não vê ninguém reclamar. O Snape, se estivesse vivo nos dias de hoje, também estaria completando aí em torno de 66 anos. Ah, Caco, mas e os outros personagens? Você não falou do Harry, não falou da Hermione, não falou do Ron, não falou do Fred e do George. É, porque esses personagens foram interpretados por atores que tinham a idade muito próxima. Tipo, o Daniel Radcliffe, ele interpretou o Harry com 11 anos e o Harry tinha realmente 11. Ele tinha de 11 pra 12 ali. A Emma Watson tinha de 9 pra 10, enquanto a Hermione tinha 11, 12. O Ron tinha, acho que tinha 12 também, sabe? Ou 11. O Tom Felton tinha 13. Os gêmeos tinham 14, enquanto os personagens tinham 13. Então, assim, é muito próximo, muito próximo. Eu peguei os que são mais diferentes mesmo. E aí, gostou de saber a idade que os personagens tinham na história comparado à idade dos atores? Já tinha parado pra pensar nisso? Já tinha feito essas contas? Se gostou deste vídeo, deixa seu like, comenta aí que é muito bem-vindo, beleza? A gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado. E até lá, mal feito, fruto.